queridos, graça e paz, amém? Estamos no nosso quarto dia de Conectando 2025, né? Que dias maravilhosos têm sido. O Senhor tem falado muito conosco nesses cultos e creio que Ele continuará falando conosco nessa noite também, amém? Vamos ler alguns textos hoje, vamos abrir a nossa Bíblia. Nós vamos começar lendo Salmos, capítulo 25. Nós vamos ler o verso 12 e 13. Aí esse primeiro versículo eu vou ler na ARA, tá? Aí os outros vai ser na NVT. Salmos 25, 12 e 13. Diz assim: Ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. Vamos abrir também Tiago 1:5. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Diz assim a palavra de Deus: Se algum de vocês precisar de sabedoria, peça a nosso Deus generoso e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem. Amém? E também vamos abrir em Provérbios 13, 20. Provérbios 13, 20. Diz assim: Quem anda com os sábios se torna sábio, mas quem anda com os tolos sofrerá as consequências. Curve sua cabeça, vamos orar nesse momento. Senhor, nós lemos a Tua palavra, Pai, nós cremos que o Senhor está aqui. Espírito Santo de Deus, eu peço que o Senhor venha conduzir essa ministração, venha conduzir a pregação da Tua palavra, que a Tua igreja seja edificada, tocada, que o Teu nome seja exaltado e glorificado nessa noite. Venha falar conosco, Senhor. Toque no mais profundo dos nossos corações, que nós possamos entender aquilo que o Senhor tem para nos comunicar nessa noite. Esteja aqui tomando a primazia de tudo, Espírito Santo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, esses versículos que nós lemos aqui, eles falam sobre sabedoria, né? Pedido de sabedoria. E quantas vezes nós não pedimos por sabedoria em alguma situação em que a gente passou? Às vezes a gente queria ter alguém ali do nosso lado para estar dizendo como fazer, o que fazer. E a palavra de Deus, ela nos instrui em pedir por sabedoria, em clamar por sabedoria. Nós vemos muitas instruções do Senhor em relação à sabedoria. E são tantas alternativas que às vezes aparecem para a gente, né? Tantas soluções diante de alguma situação que a gente esteja passando. E num primeiro momento pode até fazer muito sentido, né? Mas nós precisamos ser comedidos e colocar diante do Senhor as oportunidades, os nossos anseios, aquilo que nós estamos passando, e pedir para que Ele venha nos discernir a saber o que é bem, o que é mal, o caminho que nós devemos seguir. E olhando para esse tema, né, a sabedoria, eu queria que nós fizéssemos uma pergunta nessa noite que vai conduzir toda a nossa reflexão. E a pergunta é: como alcançar a sabedoria? O primeiro ponto para a gente refletir sobre como alcançar essa sabedoria é: precisamos temer ao Senhor. Vamos ler novamente lá Salmos 25, foi o primeiro versículo que a gente leu. Diz: Ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher, na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. Vejamos, esse temer aqui não é ter medo. Eu sinto medo de Deus, por isso que eu faço ou não faço determinada coisa. Não tem nada a ver com isso. O temer ao Senhor é nós termos reverência a Ele.
é nós reconhecermos a sabedoria de Deus, aquilo que Ele diz para nós, quem Ele é. É aquele homem, aquela mulher que segue os mandamentos do Senhor, que segue as instruções divinas. As instruções divinas, perdão. E nós conseguimos entender que o homem que teme ao Senhor, ele anda em segurança, porque ele vai conseguir tomar decisões corretas em momentos oportunos, porque é o Senhor que está conduzindo os seus passos. Ele está sendo instruído pelo Senhor. E esse seguir a instrução de Deus leva esse homem que teme a Deus a andar em prosperidade, que é o que a gente vê aqui no versículo. A prosperidade, logo que a gente escuta a palavra prosperidade, né, a gente pensa logo na questão financeira, em ter muito dinheiro e tudo mais. Tem também a ver, né? Inclui. Mas a prosperidade, ela é um estado de contentamento contínuo. É uma estabilidade emocional. E por que o homem que teme a Deus, ele tem prosperidade? Eu vou dar um exemplo para vocês, que a primeiro momento pode parecer que não tem a ver, mas vocês vão entender no final. Você já experimentou montar um móvel sem ler o manual de instrução? Já. Que na sua cabeça ia dar certo, né? Não, é só pegar aquela peça, pegar outra, eu vou pegar aqui junto as duas, vou pregar e vai dar certo. E aí você faz dessa forma, da sua cabeça. Você vai lá, pega a peça, monta tudo bonitinho, e aí no final você olha, sobrou peça. E aí o móvel ficou todo bambo. E aí você vai ter que refazer tudo, você perdeu tempo, você vai ter que desmontar o que você fez, olhar o manual de instrução e montar certo, para poder usar o que você comprou. Ou então quando você vai fazer uma receita, que tá lá a receita bonitinho, como deve fazer, o tempo, tudo, mas na sua cabeça não, é só pegar um ingrediente, eu vou misturar com outro, vou fazer a massa aqui e vai dar certo. Mas lá na receita, estava escrito que a massa precisava descansar por 20 minutos para poder dar certo. E aí você não fez isso, e aí deu errado a sua receita. E aí você perdeu tempo, perdeu dinheiro, perdeu material, que você vai ter que comprar tudo de novo para poder seguir a receita e dar certo o seu prato. Então, Isadora, eu entendi os teus exemplos, eu entendi o que tu está falando, mas o que isso tem a ver com prosperidade? Queridos, o nosso manual de instrução está aqui. O nosso manual de vida está aqui. É o Senhor e a sua palavra. Então, aquele que teme ao Senhor, que segue as suas instruções, ele vai saber conduzir a sua vida em discernimento. Ele vai conseguir caminhar sobre as instruções do Senhor, vai saber fazer boas escolhas, tomar boas decisões. Logo, ele vai saber tomar boas decisões. É aquela pessoa que vai saber escolher a pessoa para se relacionar, vai saber ter discernimento para saber se aquele relacionamento é de Deus. Ele é aquela pessoa que vai entender, saber discernir se aquele emprego é uma porta que o Senhor está abrindo. Ele vai conseguir, porque é o Senhor que está instruindo. E aí, Isadora, então, tu está dizendo que é só eu seguir as instruções e eu vou viver feliz, eu vou viver em contentamento contínuo, como tu está falando, vou viver sempre feliz. Não, queridos, vão ter momentos em que a gente vai passar por tribulações, por momentos difíceis. Só que, mesmo nessas situações difíceis, a gente não vai perder o foco, porque a partir do momento que eu confio no Senhor, no que Ele está me falando para fazer, mesmo que as coisas não estejam no controle, assim, aos meus olhos, eu vou saber que o Senhor, Ele está no controle de todas as coisas e algum propósito tem naquela situação que está acontecendo. Então, mesmo nas situações, nas circunstâncias não favoráveis, eu vou conseguir viver satisfeita, em contentamento, em prosperidade, porque eu temo ao meu Deus. Amém?
E em algumas versões desse versículo usa a palavra sossegada, né? Então a minha alma ela andará sossegada no Senhor. E também nós podemos perceber que o homem que teme a Deus, ele planta algo para a sua posteridade também. É o que a gente vê aqui no final do versículo, que fala, e a sua descendência herdará a terra. Eu achei muito interessante um comentário que tem na Bíblia King James desse versículo, que fala assim, a promessa de herdar a terra, ela está intimamente ligada àqueles que são fiéis a Deus. A promessa da terra nunca foi um cheque em branco para Israel. Ela só seria cumprida quando o povo fosse fiel, ou seja, caminhando em fidelidade. Então, eu entendo que o temor e a obediência aos mandamentos de Deus vão gerar frutos para os filhos dos meus filhos. E esses dias, é interessante porque esses dias eu estava refletindo exatamente sobre isso. Eu estava pensando assim, eu estava lavando louça e eu estava pensando, nossa, como será que as pessoas vão lembrar de mim quando eu não estiver mais aqui nessa terra? Se elas lembrarem de mim, será que as escolhas que eu estou fazendo hoje, as decisões que eu estou tomando hoje, vão de alguma forma alcançar os filhos dos filhos dos filhos do Conrado? Será que isso vai acontecer? E nesse versículo diz, a gente entende através desse versículo que sim, se eu temer ao Senhor, isso vai acontecer. As gerações vão ser alcançadas. Então, uma das formas que me conduzem a alcançar essa sabedoria é temendo e sendo fiel a Deus. Amém? Segundo ponto, para nós refletirmos sobre como alcançar a sabedoria, é que nós precisamos pedir por sabedoria ao Senhor. É o que a gente vê lá em Tiago, que a gente leu. Se algum de vocês precisar de sabedoria, peça a nosso Deus generoso e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem. Então aqui a gente vê a importância desse nosso relacionamento com Deus, do nosso momento de oração. É nesse momento de intimidade com Ele que vai sendo gerado, que eu vou poder pedir algo que agrada ao coração do Senhor. Nós vimos que os olhos do Senhor se agradam naquele que pede por sabedoria. Então, no meu momento de diálogo com Ele, no meu momento do secreto, do devocional, eu posso estreitar esse relacionamento com Ele e agradar o coração dEle por aquilo que eu estou pedindo, por sabedoria. E, juntamente com isso, a importância de nós estarmos meditando na palavra, sermos intencionais nessa busca por sabedoria, ler as suas instruções. Quantas vezes, querido, eu acho que isso já aconteceu com todo mundo aqui. Você está passando por alguma situação e aí você vai ler a Bíblia e um versículo, um capítulo, alguma coisa, o Senhor toca no mais profundo ali daquilo que você está passando e a sensação é literalmente como se estivesse saindo as escamas dos seus olhos e você consegue ver nitidamente a situação, consegue entender aquilo que o Senhor está esperando de você, como você tem que lidar. E não só lendo, pedindo também. Quantas vezes eu já pedi por sabedoria para lidar com algo e o Senhor me conduziu de uma forma que, se fosse humanamente falando, se eu fosse agir pelas minhas forças, eu iria agir mal, eu iria decidir mal. E é curioso porque quando a gente está preparando alguma palavra, né, um tema específico, sempre acontece alguma coisa que faz um link com aquilo que a gente está preparando. Né? E literalmente aconteceu isso enquanto eu estava preparando essa palavra. Quando eu preciso preparar alguma coisa, quando eu preciso me concentrar lá em casa, eu sempre dou um jeitinho do Conrado ficar distraído, né, fazendo alguma coisa. E aí, na segunda-feira, quando eu estava meditando nessa palavra, eu coloquei desci uns brinquedos para ele, deixei ele lá no quarto dele brincando. E a gente comprou um slime, aquela melequinha que as crianças gostam de brincar, né? É bacana ficar apertando aquela melequinha. E as crianças adoram. E tava lá
junto dos brinquedos. E ele adorou aquilo, ficou horas distraído, brincando. E aí, eu meditando na palavra, concentrada. Aí a gente sabe, né, que a gente que é mãe, é dona de casa, a gente faz as coisas com um olho na coisa e um olho na criança. E aí, assim, eu estava fazendo. Estava lá, meditando, e ele lá no quarto brincando. Aí teve uma hora que ficou muito silêncio. Ficou calmo. E é essa hora que a gente tem que se preocupar, né? E aí eu falei, opa, peraí, deixa eu ir lá ver o que está acontecendo. Aí fui lá. Quando eu cheguei, o Conrado estava só meleca no cabelo. Ele passou na frente, ele passou atrás. E ele fazia assim, balançar o cabelo dele aqui, né, de coinha. E aí a primeira reação é se desestabilizar. É dizer assim, menino, eu estou fazendo uma coisa importante aqui, eu estou concentrada e olha o que tu faz. E estava meditando sobre sabedoria. E aí eu falei, Senhor, me acalma, me dê sabedoria para conduzir essa situação. E aí deixei lá e fui lá resolver. Procurei na internet como tirar slime do cabelo. E aí várias dicas, óleo de cozinha, vinagre, mas eu não queria nada que sujasse ainda mais. E aí eu vi a dica do gelo. Passar o gelo e ir passando o pente que ia dissolver. Aí eu tentei do gelo, fiz exatamente assim, fui passando cada mecha e fui passando o pente. E aí foi dissolvendo, de fato eu consegui tirar tudo, graças a Deus. Nem demorou tanto quanto eu pensei que fosse demorar. Eu pensei que eu fosse passar o resto do dia todo tirando aquilo do cabelo dele, que era muito. Então consegui tirar tudo com calma, não precisei me estressar, não precisei gritar, não deixei a situação mais traumática do que já estava. Levei ele para o banheiro, só terminei de lavar com shampoo e pronto, resolveu, na calma. A gente até riu da situação depois. Então, são situações no dia a dia que a gente precisa de sabedoria de Deus para lidar. E assim, essa é a minha realidade, né? São coisas que eu passo, que eu dei como exemplo para vocês, mas você tem as suas lutas também. Você tem as suas batalhas para travar todos os dias. Pode ser no seu emprego, no seu ambiente de trabalho, você tem um chefe muito duro, um chefe muito rude, que não sabe lidar muito assim com os funcionários e deixa um clima pesado. Ou pode ser um colega de trabalho, né, companheiro de trabalho, que é implicante, uma pessoa que é fofoqueira, que vira e mexe está fazendo alguma coisa para te prejudicar de alguma forma. Acontece. Ou pode ser alguém que te trata mal em algum estabelecimento. Esses dias também eu fui entrar num mercadinho lá perto de casa, perguntar se aceitava vale alimentação. Gente, a mulher só faltou me bater. Eu acho que ela não estava bem naquele dia. Não é possível. Ela me olhou assim com uma cara, tipo assim, o que tu está fazendo aqui? Não aceita. Sabe? Se fosse por mim, quase que eu falava, moça, fecha. Se você não está com vontade de trabalhar hoje, feche para você não ter que tratar ninguém assim. Mas não seria sábio se eu fizesse isso. Então, pede sabedoria, respira, agradece e vai embora. Então, são situações e situações. E assim, eu estou dando exemplo de coisas pequenas para vocês, né? Coisas corriqueiras. Mas nós precisamos pedir sabedoria também nas grandes coisas, nas grandes decisões da nossa vida. Tem grandes responsabilidades que estão nas nossas mãos e nós precisamos saber discernir entre o bem e o mal, entre o sim e o não. E é o Senhor que vai te dar essa sabedoria. Eu acho muito interessante a história de Salomão, quando ele pede por sabedoria para Deus. Vamos ler lá no 1 Reis, o capítulo 3. Vamos ler dos versículos 5 e 12. 1 Reis, capítulo 3, versículos 5 e 12. Diz assim: naquela noite, o Senhor apareceu a Salomão num sonho e lhe disse: peça o que quiser e eu lhe darei. Salomão respondeu:
Tu mostraste grande amor leal ao teu servo, meu pai, Davi, pois ele foi fiel, justo e verdadeiro diante de ti. Agora, continuastes a mostrar teu grande amor leal, dando-lhe um filho para sentar-se em seu trono. Agora, ó Senhor, meu Deus, tu me fizestes reinar em lugar de meu pai, Davi, mas sou como uma criança pequena que não sabe o que fazer. Aqui estou no meio do teu povo escolhido, uma nação tão grande e numerosa que nem se pode contar. Dá a teu servo um coração compreensivo, para que eu possa governar bem o teu povo e saber a diferença entre o certo e o errado. Pois quem é capaz de governar sozinho este teu grande povo? O Senhor se agradou do pedido de Salomão. Por isso Deus respondeu: uma vez que você pediu sabedoria para governar o meu povo com justiça, e não vida longa, nem riqueza, nem a morte dos seus inimigos, atenderei a seu pedido. Eu lhe darei um coração sábio e compassivo, como ninguém teve, nem jamais terá. Olha que forte essa passagem. Olha como o Senhor se agrada de Salomão, pelo pedido que ele fez. Salomão podia ter pedido qualquer coisa. O Senhor estava ali perguntando o que ele queria e dizendo que ele ia dar. E Salomão podia pedir os inimigos dele aos pés dele, podia pedir vitória, riquezas, como o Senhor diz aqui, mas não. Ele pediu por sabedoria. Ele queria entendimento para governar aquele povo. E o Senhor se agradou disso. Se agradou tanto que ele fez de Salomão o homem mais sábio que já existiu. E isso é muito forte. Então, nós podemos ser como Salomão também, nos nossos pedidos. Agradar ao Senhor, pedindo a Ele por sabedoria para lidar com aquilo que Ele coloca nas nossas mãos, com as decisões que nós temos que tomar, com as escolhas que nós temos que fazer, com a nossa caminhada de vida. Peça ao Senhor e Ele vai te dar. A palavra de Deus não mente. Nós podemos agradar ao Senhor dessa forma também. Amém? Terceiro ponto para nós refletirmos em como alcançar a sabedoria é que nós precisamos nos cercar de pessoas sábias. Olha o que diz em Provérbios 13:20. Quem anda com os sábios se torna sábio, mas quem anda com os tolos sofrerá as consequências. Então é certo, querido. Nós somos diretamente influenciados pelas pessoas que nós convivemos. Isso assim é um fato, né? Todo mundo vê isso, todo mundo já viveu isso. E diante desse fato, eu pergunto para você, isso te preocupa ou isso te motiva? Você tem se cercado de pessoas sábias, de pessoas com entendimento, de pessoas que buscam pela palavra de Deus, de pessoas que vivem aquilo que pregam? Você tem vivido com pessoas assim, cercado de pessoas assim? Porque é certo, você começa a se interessar pelas mesmas coisas que a pessoa, você começa a aguçar a curiosidade, você começa a viver como a pessoa, falar como a pessoa. Experimenta viver com uma pessoa que tem um hábito de alimentação saudável. Ela sempre fala daquilo, ela sempre ensina, ela sempre indica alguma coisa. Em algum momento você já se vê pesquisando receita fit, como fazer uma coisa mais saudável. Aí quando você está lá no supermercado, você já passa pela seção dos ingredientes saudáveis. Não, significa que eu vou comprar, vou ver só quanto é que é. Significa que eu... Ou então açúcar. Quando você vai lá no supermercado, você já... Não, deixa eu experimentar esse açúcar aqui mais escuro, mascavo, que é mais saudável. Então é assim, vai começando de pouquinho em pouquinho. Aí quando você vê, você já está tomando um suco verde de manhã, um suco vermelho. Você já está colocando na sua rotina aqueles hábitos. E aí, a mesma coisa a pessoa que pratica atividade física, que geralmente é a mesma pessoa, né, que pratica atividade física e come saudável.
ela começa a falar de exercício. Daqui a pouco você já está procurando por como fazer exercício em casa, pilates na parede, como um monte de coisa que você acha. Aí daqui a pouco você já está começando a caminhar. Você fala, não vou correr, eu vou começar caminhando, vou ver como é que é. Aí você caminha, quando você vê, você já está inscrito na próxima corrida que vai ter. E é assim. E é assim tanto para as coisas boas quanto para as coisas ruins também. Experimenta conviver com uma pessoa que só reclama, com uma pessoa que tem uma visão pessimista da vida, que só vê o lado ruim, fala palavrão. A tendência é você se contaminar com aquilo, você enche a sua mente daquilo. E trazendo essa reflexão um pouco mais além, né, nós devemos nos cercar de pessoas sábias, trazendo um pouco mais para a nossa realidade virtual, que não tem como a gente fugir disso. Hoje tudo é virtual, hoje tudo é digital. Se não tem internet, não funciona, todo mundo está conectado. Isso é uma realidade. Trazendo essa reflexão para esse mundo, do que você tem se cercado virtualmente? O que você tem consumido? Será que você tem consumido conteúdos edificantes? Ou se quando você vai lá na sua rede social, lá na lupinha da busca, só aparece meme, só aparece piada, só aparece conteúdos mais do mesmo, que só servem para minar a sua mente, deixar a sua mente mais acelerada e você ficar cada vez mais ansioso. Isso é uma reflexão importante para nós fazermos no dia de hoje. E nós temos um modelo para ser seguido. Nós temos um grande modelo, um referencial. Quem é o nosso grande modelo, nosso grande exemplo? Jesus. Jesus é o nosso referencial para tudo na nossa vida. E para sabedoria também. Isadora, eu não sei quem seguir, eu não sei de quem que eu vou me cercar, não sei de quem que eu vou me aproximar. Se aproxime de Jesus. Busque conhecê-lo. Assim como o irmão Luiz falou, assim como você tem sede, você toma água, quando você tem fome, você come. Anseie em conhecer ao Senhor. Eu preciso ser sábio. Como é que Jesus agia? Como é que Jesus se comportava? Como é que ele falava? Como é que ele agia com as pessoas que ele encontrava no caminho? Como era esse relacionamento? Então busque ser que nem ele. Ele é o nosso maior referencial em tudo e em sabedoria também. Amém? Então, para finalizar, querido, eu queria recapitular os 3 pontos que nós vimos sobre como alcançar essa sabedoria. O primeiro ponto que nós vimos é temer ao Senhor, seguir as suas instruções. O segundo ponto que nós vimos foi pedir por sabedoria. Nós aprendemos que isso agrada ao coração de Deus. E terceiro ponto, cercar-se de pessoas sábias. Se encha de pessoas sábias. Você não tem uma boa referência? Está aqui a sua referência. É o Senhor Jesus. Se encha de Jesus e você será sábio. Não tem como. Amém? 2025 está chegando. Um novo ano se iniciando. E a gente sempre tem muitas expectativas quando se começa um novo ciclo na nossa vida. A gente se programa para colocar coisas em prática, colocar projetos. E convide o Senhor para fazer parte dos seus projetos. Peça que Ele conduza as suas emoções, os seus pensamentos. Conduza tudo o que você tem. Coloque, olha, Senhor, é aqui, eu te apresento. Eu estou com vontade de fazer isso, eu devo começar, é assim que eu devo começar. Peça sabedoria para Ele discernir os seus passos. E que nesse novo ano nós possamos caminhar dessa forma, colocando tudo diante do Senhor, temendo a Ele, pedindo a Ele por sabedoria. Amém? Fique de pé no seu lugar, vamos orar. Aleluia, Senhor. Senhor, meu Deus, muito obrigada pela Tua palavra, Pai. Obrigada porque nós cremos que o Senhor conduz as nossas vidas.
que o Senhor está no controle de todas as coisas. Deus, nós queremos colocar nessa noite, Pai, o nosso coração, os nossos anseios, os nossos projetos, tudo aquilo que nós ansiamos em fazer. E nós te convidamos, Senhor, a fazer parte disso. Nós pedimos que o Senhor venha abrir as nossas mentes, que o Senhor venha tirar todas as escamas dos nossos olhos e que nós possamos enxergar claramente os teus direcionamentos, que nós possamos fazer boas escolhas, tomar boas decisões e que tudo aquilo possa te glorificar e te exaltar. É o que nós te pedimos nessa noite e te agradecemos, meu Pai, em nome de Jesus. Amém.